informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 1º de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Governo pede apoio de prefeitos para garantir abastecimento. Contrabando de agrotóxico apreendido no sul do estado. Produtores de cachaça e usinas doam álcool para a rede pública de saúde. De onde vem o novo coronavírus e qual a relação deles com os animais? Quarentena derrubou o consumo de queijos no Brasil. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores e agora está produzindo leite sem lactose, também oferecendo queijo tipo frescal. Uma delícia! São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Fone 3424-1213. É Leite Cambi. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O dia volta a ficar ensolarado nessa quarta-feira em Dourados e região. Não há previsão de chover. A temperatura máxima sobe para 34 graus. Grupo de vantagens Ford Via Sul, para você aproveitar as melhores condições sem sair de casa. Ranger 2020 Diesel 4x4, 115.690 à vista. Simule seu financiamento, agende seu test drive que vamos até você com total segurança. É só enviar um WhatsApp para o número 67 99943-6001. Ford Via Sul, a sua Ford para Dourados e região. Dourados 3416.000, Ponta Porã 34316611, Naviraí 3461-6001. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. A arroba do boi gordo em Dourados a R$ 178,50 à vista e a R$ 180,50 com 30 dias. A arroba da vaca gorda a R$ 167,50 à vista e a R$ 169,50 a prazo. Preços da Scott Consultoria Livre do Fundo Rural. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 47,00 e a de soja a R$ 83,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar.
proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A segunda safra de milho, a safrinha do Brasil, deve registrar um recorde de 73 milhões e 500 mil toneladas, avaliou a consultoria Celes na segunda-feira, mantendo por hora sua estimativa, apesar de preocupações com o tempo seco em algumas regiões. O desempenho se deve à disponibilidade adequada de umidade do solo nos estados de Goiás e Mato Grosso e uma esperada reposição nos níveis de chuva em abril no Paraná e Mato Grosso do Sul. No Paraná e Mato Grosso do Sul, a situação de chuvas não é tão confortável, mas os mapas climáticos têm apontado para a reposição de chuvas em abril, que deverá trazer um certo alívio, disse Daniele Santos, analista de mercado da Celeris. A partir de hoje, uma frente fria avançará sobre o Rio Grande do Sul e levará chuvas para toda a região e parte do Sudeste, afirmou Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, em boletim. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Galdemir Haroldi, se reuniram por videoconferência para acertar medidas que garantam o abastecimento de produtos essenciais. O secretário executivo adjunto do Ministério da Infraestrutura, Rodrigo Otávio da Cruz, também participou da reunião. A ideia é estreitar o diálogo com os prefeitos, a exemplo do que vem sendo feito com os estados, com a criação do Conselho Nacional dos Secretários de Transporte. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a ministra Tereza Cristina pediu apoio dos representantes das prefeituras para orientar os gestores locais nas ações que podem ser feitas para evitar o desabastecimento de alimentos nas cidades, especialmente em relação à safra de grãos. Em alguns municípios, o prefeito, devido ao coronavírus, proibiu o trânsito de caminhões entre as cidades, prejudicando o transporte de mercadorias. Em Naviraí, a Polícia Militar Ambiental autuou um goiano de 45 anos em R$17 mil. Ele foi flagrado pela PM transportando 150 quilos de agrotóxico contrabandeado do Paraguai. O defensivo foi descoberto durante a abordagem em uma caminhonete Saveiro, conduzido por um homem residente em Formosa, Goiás, em que foram encontrados agrotóxicos contrabandeados. Na carroceria do veículo foram encontrados 2 tambores de 200 litros com embalagens de 250 gramas, sem qualquer descrição, o qual o infrator alegou ser fertilizantes. Exames posteriores indicaram tratar-se do herbicida glifosato. O condutor afirmou ser realmente agrotóxico de origem paraguaia e afirmou que pegou a carga na cidade de Eldorado. Após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, usinas de etanol e produtores de cachaça no Brasil estão produzindo álcool 70% para doar para a rede pública de saúde. O produto é um dos mais indicados para evitar a proliferação do novo coronavírus. O Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, anunciou que vai doar 70 mil litros de álcool. O volume será destinado para o SUS, para o atendimento do público. Os serviços do SUS que receberão as doações serão, inicialmente, de cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Rio Grande do Sul. No dia 17 de março, a cervejaria Ambev já havia anunciado a produção de 500 mil unidades de álcool em gel para serem doados a hospitais públicos dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Cada hospital receberá 5 mil unidades do produto. A Tereos, uma das gigantes do setor da cana, anunciou que vai doar 2 mil litros de álcool líquido 70% para hospitais e postos do SUS dos municípios paulistas de Assis,
Ibirarema e Palmital, onde está localizada a usina de produção de amidos e açúcar do grupo. O produto será distribuído a Santa Casa de Assis, Santa Casa de Cândido Mota, Santa Casa de Ibirarema, Santa Casa de Palmital e Hospital Regional de Assis. Já a Ativos, que opera usinas de etanol em 5 estados, cederá gratuitamente 160 mil litros de álcool 70% para instituições de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Importadores de café em alguns dos principais países consumidores estão acumulando estoques ao antecipar pedidos em até um mês para evitar escassez caso a cadeia de suprimento seja impactada por quarentenas adotadas contra o coronavírus. A pandemia mundial tem levado governos ao redor do mundo a impor severas restrições à movimentação de pessoas para conter a disseminação do vírus. Produtores nos maiores países exportadores como Brasil e Colômbia, entre outros, têm visto os preços do café crescerem. A Covid-19 assusta a humanidade, mas ainda não se sabe a origem dessa doença. Isso porque, segundo cientistas, existem vários tipos de coronavírus. Alguns deles só contaminam bichos e não passam para o ser humano. Já o novo coronavírus atinge apenas as pessoas, mas não contamina os animais, segundo reportagem do Globo Rural. Desde a década de 1970, a família dos coronavírus vem sendo estudada por cientistas do mundo todo. São dezenas de tipos da doença que infectam animais silvestres, como os morcegos, animais de criação, como gado, porco e cavalo, e animais de estimação, como gato e cachorro. Agora, também os humanos. Mas toda essa história começou há muito mais tempo, e foi com as galinhas. Na década de 1930, foi descoberta uma doença que até hoje atinge esses animais, a bronquite infecciosa. O veterinário Paulo Brandão, da Universidade de São Paulo, dedica seus estudos ao mundo dos vírus. Ele explicou que essa foi a primeira doença registrada por coronavírus. Depois, várias doenças foram descritas em bovinos, suínos e em humanos, até que as famílias dos coronavírus começou a ser formalizada ali pelos anos de 1960 e dali os estudos mais aprofundados continuaram, afirmou o veterinário. Foram essas pesquisas que deram a certeza de que o coronavírus dos animais não passa para o homem, assim como o novo coronavírus não passa do homem para os animais. A Raízen, uma das maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil, declarou força maior em contratos de compra de etanol de usinas em um mercado impactado pelos efeitos do coronavírus, enquanto a BR Distribuidora, a maior do setor de combustíveis, disse que identificou a necessidade de flexibilizar o volume. A Raízen, empresa formada entre a Cosan e a Shell, enviou uma carta a todos seus fornecedores de etanol, afirmando que não vai cumprir contratos para a compra do álcool devido à queda no consumo de combustíveis no Brasil, causada pelo isolamento relacionado à pandemia do coronavírus. A Raízen, além de ser distribuidora de combustíveis, também tem uma divisão que atua na produção de etanol, açúcar e bioenergia. O fechamento do comércio em geral e o esquema de entrega em domicílio adotado pelos restaurantes em vários estados por causa da quarentena, como prevenção ao coronavírus, afetou em cheio a cadeia produtiva do queijo. O abalo foi grande, confirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, Fábio Scarcelli. Ele calcula a queda nas vendas do setor em pelo menos 60% desde o início da quarentena. No início, disse Scarcelli, a corrida aos supermercados para estocar alimentos até provocou uma aceleração no consumo do queijo. Mas quando veio o fechamento do comércio e dos restaurantes, as vendas despencaram. O Scarcelli, cuja associação representa 1.500 fábricas de queijo no país, sob inspeção federal, ou 65% da produção nacional, diz que o queijo depende bastante das vendas para alimentação fora de casa.
restaurantes e food service absorve no mínimo 30% da produção nacional, que é de cerca de 1.200.000 toneladas de queijo por ano. Laguna Carapã enfrentou muitas dificuldades para a safra de soja 2020, com a falta de chuvas, atraso na semeadura e necessidade de replantio. Com isso, os resultados obtidos após o término da colheita foram bastante variados. Segundo o produtor rural de Laguna Carapã, Jonas Veiga Oliveira, as áreas que receberam mais chuvas registraram média de produtividade de 60 sacas por hectare, mas as que registraram um déficit maior fecharam os trabalhos com médias entre 20 e 30 sacas por hectare. Pensando nas vendas, a maior parte dessa safra que foi colhida já foi vendida e os produtores avançam nas negociações da próxima safra, a 2021, com o fechamento de troca pelos insumos com valores entre R$ 80 e R$ 81 a saca de soja. A quinta semana da quaresma mostrou um ambiente de ovos bem fortalecido e dinâmico, com disponibilidades de ovos insuficientes para atender a demanda e que permitiram, como na semana anterior, 3 novos reajustes de preços. Isso porque os consumidores foram às compras para um abastecimento maior nesse período de reclusão domiciliar. Com os últimos reajustes, a evolução de preços no decorrer desse período religioso alcança quase 19% e já supera levemente o índice máximo alcançado na quaresma do ano passado. A Secretaria de Obras de Dourados realizou o patrulhamento da 4ª e 5ª linhas em Vila Vargas, em Indap, e da 7ª linha, travessão do Torto, travessão do Banhara e Laranja Lima, Barreirinho, atendendo a pedidos do vereador Silas Zanata. A Seara Alimentos, em Dourados, conseguiu autorização na Justiça para que cerca de 300 funcionários que moram em Rio Brilhante voltem ao trabalho, mesmo com restrições de circulação na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi publicada ontem no Diário da Justiça aqui do Estado. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura recomenda cuidados importantes aos caminhoneiros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda alguns cuidados importantes que os caminhoneiros devem ter durante a pandemia do novo coronavírus. As orientações são necessárias para manter o profissional resguardado durante o trajeto e garantir a segurança alimentar para o consumidor. O diretor de Análises Econômicas e Políticas Públicas do MAPA, Luiz Eduardo Rangel, destacou algumas medidas importantes para os profissionais no momento do carregamento e descarregamento de mercadorias. Higiene das mãos, lavar as mãos com um período bastante frequente nesse período, sempre que tiver contato com outro tipo de superfícies. A higienização do caminhão, do ambiente em que ele faz uso do caminhão, não só ele, caminhoneiro, mas também os seus auxiliares. Reduzido o tempo de parada desse caminhão, para que ele possa ter menos contato com esse tipo de contato com superfícies que poderiam ter contágio. Uma distância segura do caminhoneiro com os outros profissionais, que possa mantendo aquela distância de 1 metro, 1,5 metros, para que ele possa ter essa segurança no processo de transporte daquela mercadoria. Nós estamos recomendando monitorar a temperatura corporal desse caminhoneiro com um intervalo de 1 dia, que é natural para qualquer tipo de pessoas que eventualmente possam ter contato mais frequente com esse tipo de exposição. No de carregamento e descarregamento, normalmente o caminhoneiro que está envolvido com esse tipo de produto, ele deveria ficar preferencialmente dentro do caminhão, para que a carga e descarga fosse feita por profissionais
fora desse contato para evitar o contato, né, dessa pessoa, né, desse profissional com outras pessoas. Rangel destaca ainda a importância que os caminhoneiros têm para o Brasil. O agricultor, que é o produtor de alimentos, além da agroindústria que processa esses alimentos para poder entregar para a população, esse elo de transporte desse alimento, que é o caminhoneiro, né, que faz o frete desse produto da agroindústria até centrais de abastecimento ou mesmo supermercados, ele é uma peça tão fundamental quanto as outras na segurança alimentar, na entrega desses alimentos para a população. As orientações do Ministério da Agricultura seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Ministério da Saúde. Para o Momento Agro de Brasília, Danile Nascimento. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.